bem-vindo ao podcast O Jeito GB Terminais de Ser, que vai contar a história de um dos terminais mais relevantes aqui do Porto de Santos, que tem uma importância não só para a Baixada Santista, como para todo o nosso país. E quem vai contar essa história para a gente hoje é o Aloysio Macedo Júnior, ele que é Finance Controller. Tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, como Obrigado, vai? Tudo bem, tudo tranquilo. E a gente conversa também com a Beatriz Barros Vilas Boas Passos, ela que é diretora jurídica. Tudo bem, Beatriz? Boa tarde, Seja muito tudo bem-vinda. bem? Ótimo estar aqui com vocês. Bom, e Leonardo Prado Conceição, gerente-geral do terminal. Tudo bem, Leonardo? Tudo ótimo. Essa história vai ser contada por 3 vertentes diferentes e que vão contar um pouquinho de quem é o GB Terminais, a história de resiliência, uma história muito importante, né, que a gente começa então a contar a partir de agora. A gente sabe que muitos desafios, momentos marcantes fizeram a história do GB Terminais. Queria começar com você, Leonardo, um pouquinho da sua história e da GB Terminais. Bom, a jornada da GBT, de fato, ela começa a partir do contrato de arrendamento, né? A ideia inicial a partir desse contrato de arrendamento, e dentro desse pacote existe uma outra empresa que também faz parte do mesmo núcleo de business da companhia, que é a NST, que é a detentora do arrendamento atual, onde que a GB presta o seu serviço, onde presta o seu apoio. Isso aconteceu em 98. A GBT ela é datada entre 2008 e 2009, mais ou menos, e ela, nessa segunda parte, porque houve uma parte que o arrendamento ele tinha uma tipologia de serviço, e que a partir de 2008, 2009, esse terminal que nós temos hoje, ele foi reconstruído de modo a atender um pacote de serviços que a companhia, à época, a Gearbook, tinha com um cliente nas operações de celulose. Então, a formatação desse terminal fez com que existisse uma dedicação quase que exclusiva, né, a essa tipologia de carga anterior, que é a celulose, e isso percorreu aí ao longo dos próximos 10 anos. Então a gente está falando assim de 98 até 2008, um pacote de serviços que era destinado. A partir de 2008, com essa remodelação, um outro serviço, que era um serviço de atendimento à celulose, até que nós chegamos à jornada atual, né, que a gente vai contar um pouquinho aqui, inclusive, né, do quão difícil que foi, o quão complicado que foi, e como nós nos tornamos e como conseguimos nos reinventar com as nossas atividades portuárias nesse cenário. Agora a gente sabe que toda empresa, né, e principalmente no Brasil, ela passa por momentos diferenciados, né? E esses momentos de crescimento, eu acho que a gente pode até chamar momentos de crescimento da empresa, eles precisam de um time muito estruturado, com uma visão além, né? E a GBT teve isso. A gente teve, eu acho que um encontro muito bacana dessas cabeças pensantes assim que tinham tiveram uma conexão muito boa de gestão, com um olhar muito para frente, sabe? Como vai ser comentado aqui, a gente realmente faz parte de um grupo muito de um grupo, numa linha corporativa a qual muitos pacotes de operação passaram por ensinamentos, né, erros e acertos, né? E uma das coisas que eu acho interessante que a gente acabou constituindo uma boas saídas foi que a estrutura corporativa da companhia ela deu grande suporte para isso, tá? Desde de modelagem jurídicas, financeiras e até desenhos de compliance assim bem estruturados, ela fez com que a gente, além de olhar para frente num caminho que deveria ser perseguido, ela deu meios para a gente chegar até esse momento que nós estamos hoje. Então, assim, obviamente, a composição dessas mentes pensantes, a composição dessa gestão crescente, com um olhar muito estruturado, fez com que a gente atravessasse por esses caminhos turbulentos e chegasse no momento que a gente está hoje. E claro, né, que o jurídico teve que ter precisa ter um respaldo jurídico nesses momentos, né, Beatriz? Como é que o jurídico acabou ajudando a navegar por essas questões? Bom, a gente sempre encarou o jurídico na GBT como um facilitador e um parceiro de negócio, que eu acho que é uma coisa muito importante e que não é a visão tradicional do departamento jurídico.
Então a gente não estava ali para dizer não, muito pelo contrário, a gente estava ali para dizer sim. Só que a GBT ela gosta de fazer negócio do jeito certo. Então a gente tinha um desafio adicional, né, de a gente ter que viabilizar aquela operação em condições que às vezes não eram as condições melhores que a gente tinha por força de elementos de conjuntura, num setor extremamente regulado, e a gente parou, pensa junto para alcançar a finalidade da forma mais segura possível. Então, o jurídico sempre atuou muito mitigando o risco, tentando pensar de uma forma preventiva, evitando litígio, evitando qualquer tipo de problema. Então, a GBT é uma empresa que quase não tem nenhum tipo de processo judicial. Então, a gente faz o negócio da forma que tem que ser feito. E eu acho que foi uma combinação de muito sucesso, né? Hoje, o business corre muito bem, a gente não tem nenhum tipo de problema e a gente consegue pensar com antecedência, né, ao desafio acontecer. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque às vezes a gente pensa nessa parte jurídica que é sempre quem barra tudo, Exatamente, né? exatamente. Mas é importante também você dar o sim com muita responsabilidade para que aconteça essa sinergia que a gente percebe que acontece em todos os setores da empresa. Como é que em algum momento você teve que dizer não ou um sim com muita ressalva para que o controle estivesse na mão? Eu acho que sempre as decisões foram tomadas em conjunto e foram tomadas de uma forma confortável para a gestão. Quando você tem um problema, por exemplo, um dilema ético, não tem preto e branco, né? Não tem zona cinza, Sim. É preto e branco. Então você não tem como, sabe, negociar ali. Isso eu acho que, novamente, a nossa empresa e os acionistas da empresa não abrem mão de uma conduta ética e transparente. Mas quando você consegue solucionar e dar alternativas para o negócio acontecer e criar oportunidades, eu acho que é super legal. E eu não lembro, né, de um não. Não, mas assim, condicionados, Exatamente. né? A gente sempre colocava, né? A Bia sempre trazia assim a ideia do ponto de vista de risco para o negócio, de risco, né? Uma avaliação bem contundente. A Luísa entrava com a parte econômica, vendo se dava certo, se não dava, se ficava de pé ou se não ficava. E aí, com base nisso, a gente seguia. Tomamos alguns riscos, né, em alguns dados momentos. Riscos controlados que fazem parte do negócio. De qualquer negócio. Você fazer negócio, ainda mais no Brasil, que é um país desafiador do ponto de vista de mercado e de legislação, é tomar risco também. Mas, novamente, esse componente, né, esse jeito da GBT de ser e de pensar em conjunto, eu acho que sempre viabilizou que as decisões fossem tomadas de uma forma confortável, né, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista financeiro e operacional. Nem tudo você precisa responder naquele, com urgência. Né? Traz para o colegiado, a gente estuda melhor. É mais fácil, nós entendemos, né, que é melhor ter uma devolutiva mais estruturada do que simplesmente dar uma resposta que não foi muito bem avaliada. Né? Às vezes a rapidez ela não é a solução, né? Sim, a análise de cenários é uma coisa que a gente tem que fazer assim diuturnamente. Por exemplo, se alguma solução traz algum risco, né, ou pode ser menos viável economicamente, a obrigação nossa é buscar alternativas. E vai chegar no final, a gente vai chegar no consenso, vamos seguir por esse caminho. E você, Luísa, de certa forma, eu acho que não dá pra gente até dizer quem foi mais, mas eu acho que o setor financeiro ele é um dos mais resilientes, né? Quando a gente fala de crise, por exemplo. A gente passou por um momento de pandemia que todas as empresas sofreram em certas circunstâncias. Como é que o setor financeiro atua de forma consciente e responsável para fazer com que os danos sejam os mínimos possíveis? Bem, aí vai muito, primeiro, estrutura de capital, né? Você não ser uma empresa muito alavancada. Tá? No Brasil é arriscado você ser alavancado, nós não somos. Tá? E o financeiro, a questão financeira de margens e tal, você, como o próprio Honório tinha falado, o terminal, ele era, no começo dele, no início, ele era muito agregado à parte da celulose. Tá? Então, a empresa, o grupo como um todo, fornece pelo mundo, serviço de navegação comercial. Tá? E também, o terminal era usar um termo aqui, um plus a mais que o cliente tinha. Tá? E nisso daí as margens do terminal sempre foram muito reduzidas. Tá? E daí, então, o desafio financeiro sempre fez com que a empresa sempre trabalhava muito focada em custos,
racionalização de custos, racionalização das operações e segurança, né? Você estava numa situação que você ganha de dedal e se fizer uma coisa errada você perde de barril, né? Teve um litígio trabalhista, uma questão ambiental, uma questão muito... Então a empresa sempre foi muito prudente nesse tipo de situação, tá? A gente faz um mapeamento bem amplo, né, Luiz? O mapeamento é bem amplo. A gente procura realmente prever todos os riscos e mesmo assim vai ter alguma outra coisa que não vai ocorrer, como, por exemplo, ocorreu não só a pandemia, como depois, como o Leonardo vai falar, bem no comecinho da pandemia, o nosso maior cliente nos deixou. Tá? Então, aí é uma empresa que, né, tinha uma reserva, que se racionalizou, que pensou assim, que tipo de funcionário a gente vai conseguir manter. Fizemos alguns remanejamentos, tá, para buscar nova operação e saímos do mercado, né? E foi bastante difícil, vai ser comentado aqui nesse podcast, mas foi vencedor, isso. Né? Foi vencedor. Foi analisando 500 alternativas, ouvindo muitas propostas, fazendo muito estudo, muita simulação. Acertando e errando, ajustando contratos assim que demoravam 3, 4, 5 meses para serem assinados, até que você não tenha uma segurança que tudo que a gente já passou, tudo que a gente já sofreu e ganhamos até aqui, eu acho que está meio que refletido aqui, as partes estão mais ou menos satisfeitas, né? Então é isso que a gente procura fazer sempre. Agora, Luiz, de todo esse processo, se a gente fosse elencar uma palavra, qual foi o seu maior aprendizado nesse período? Assim, eu não quero parecer pedante, né? Mas assim, é uma questão, não é aprendizado, é identificação. A identificação com uma postura ética. Eu tenho isso, sempre tive isso muito em mim, tá? E nessa empresa eu encontrei assim, um ambiente que realmente prestigia, te dá conforto, te dá confiança. Você pode estimular não só o que você prega, mas o que você prega e o que você faz. Não tem uma dicotomia, é ali. Então, isso, acho que como aprendizado, o que é? Existem empresas que te fornecem, né, que te proporcionam essa experiência, então, de você ser ético, de você realmente ter uma identificação, não digo moral, uma identificação de linha de atuação com a empresa. Entendeu? Isso é muito importante. É muito para mais mim, fácil, para mim né? é importante. Entendeu? Muito mais fácil você trabalhar naquilo que você acredita, né? Sim, você acredita e você vai fazer, você tem que fazer. Esse acho que é um dos pontos que mais se identificam com o momento que a gente vive, porque a gente acreditou realmente, isso é um valor dentro da companhia, né? E nós três aqui, que estamos aqui, né? Ainda tem outras pessoas aí que fazem parte do nosso time, ou pertencem ao nosso time, eles também aprenderam a construir com essa ideia desse valor. E isso só trouxe bons resultados, né? Acho que é um ponto comum de todo mundo que trabalha na GBT. Foi aquilo que eu falei do preto e do branco. Então a gente tem isso muito certo, né? É um norte muito assim, claro para quem trabalha dentro da companhia. E o que a Luísa colocou é muito pertinente. Você dorme com a cabeça tranquila no travesseiro, que você está fazendo o seu melhor, com segurança, prestigiando as pessoas, envolvendo quem você precisa envolver, ouvindo as ideias que você precisa ouvir. Então, assim, eu diria, né, pegando um pouco o que o Luiz falou, além de você ter essa identidade moral com a empresa, eu diria também que eu aprendi muito a ser colaborativa dentro da companhia, né? Você senta, você conversa, você chega à alternativa, você não diz não, você tem alternativas para você poder pensar. É o que a gente chama de escuta ativa, né? Primeiro você absorve, em vez de já vir na defensiva falar, não, eu penso diferente. Primeiro absorve o que está vindo de demanda, abre a mente e vê como é que pode acolher aquilo de uma forma que todo mundo seja contemplado de forma E a gente sempre respeitosa. trocou muito, sabe? O Léo sempre me ensinou muito a parte operacional, aprendi muito com a Luísa a parte financeira. A Luísa também tem um pouco de advogado, o Léo também tem um pouco de financeira e a gente sempre troca muito. E eu acho que é muito rico essa troca de experiência, né? Que a gente tem e que faz acontecer. Eu acho que isso que faz o time, né, da GBT. A gente está falando de uma equipe bem coesa, que a gente percebe aqui. Você falou, Leonardo, sobre 3 momentos diferentes da empresa, né? O primeiro momento, o pacote de serviços, depois celulose e o que vocês estão agora dentro, né? Fala um pouquinho pra gente desse histórico, como é que foi?
Eu não vivenciei a primeira fase, né? Tá. Conheço ela, né, de estudo mesmo, de compartilhamento com as pessoas que estavam lá. Da segunda fase em diante, sim, eu estou na companhia desde 2012, né? Então, eu vivi muito bem a fase de celulose, né? Na verdade, quando eu fui contratado para a companhia, o Luiz já tocou nesse assunto aqui, o meu papel essencial era equalizar a questão de custo, né? Porque a gente tinha um trabalho que tinha uma margem muito pequena e essa margem pequena escapava da nossa mão frequentemente, né? Sempre o resultado ou empatava ou dava menos, né? Então, um dos meus desafios iniciais foi isso, equalizar custo. Identificar que a gente, mesmo com uma margem pequena, a gente tinha que ter essa margem pequena, né? Então foi um trabalho assim muito de início, muito dinâmico, porque, né, a gente teve que cortar mesmo, passar a faca bem afiada para encaixar o que a gente precisava. Nesses momentos a gente teve perdas, a gente tomou decisões aqui que foram acertadas, outras que não, nem tanto, mas fazia parte de um plano muito maior, que era demonstrar para o acionista que aquele pacote, mesmo com um serviço de margem pequena, ainda dava margem. E a gente foi conseguindo trabalhar isso ao longo desses anos. Até 2018, nós tínhamos um contrato quase que de exclusividade com um grande cliente de celulose, e em 2018/2019 a gente renovou esse contrato por um período mais curto, né? E aí no meio da pandemia, quando a gente não tinha nenhuma expectativa de ter uma resposta desse jeito, a gente teve que buscar outras frentes, porque esse cliente, que era o cliente principal, ele resolveu sair e estava dentro do contrato dele, enfim, tinha essas possibilidades. E aí a gente se encontrou no meio da pandemia com baixo volume de carga, e aí eu já estou falando da terceira fase, né? Então essa segunda fase, que é a fase da dedicação para a celulose, que era um trabalho exatamente voltado a um serviço conjugado com o armador, com o shifting, né? com o shipping. E aí nessa terceira fase a gente meio que não tem mais o armador para nos dar o suporte aqui desse lado, não tem esse cliente, a gente vai ter que recomeçar. E com o histórico todo de celulose, o que vamos fazer? É isso aí. E a gente se viu naquele momento, né, Léo? Foi. Acho que a gente mergulhou, a gente não teve medo de mergulhar no rio, só que a gente não sabia quão fundo ele é. Né? Pra ter um desespero no início, não? Não digo. Temos uma complexidade para resolver. Temos uma complexidade. Temos um contrato aí por mais 10 anos, né? 8 anos, 8 anos. E a gente tem que colocar o negócio para rodar. Né? A gente vai ter que visitar o mercado, algo que a gente nunca fez. Porque, por mais que nós tivéssemos esse serviço e que nos desse uma margem pequena, nós nunca tivemos assim uma amplitude de clientes. Era 1, 2, 3, 4 clientes, né? Até porque como o nosso serviço era um serviço que ofertava quase a ocupação máxima do terminal, sobrava pouco espaço para a gente ofertar para o mercado. Então, na verdade, a gente rodava bem ali naquele pacote principal, naquele contrato principal, e sobrava alguma coisa ali para a gente ofertar. Aí a coisa inverteu, né? A coisa inverteu, né? A parte maior, que era antigamente ocupada, deixou de ser ocupada, e foi aqui que a gente teve que rodar. E aí entrou todo um trabalho de remodelar como que a gente ia trabalhar para frente, né? Então, não tinha rede social, não tinha site, não tinha desenvolvimento de branding, não tinha trabalhado com marcas de captação, tínhamos a GB Terminais, celulose. Né? Então a gente teve que olhar muito. Isso aí eu acho que a Bia e o Luiz participaram muito desse formato. A gente realmente teve que montar um plano ali a 4, 5, 6 mãos, sem ter perspectiva nenhuma que a gente ia conseguir no meio da pandemia. O que me chama mais atenção nesse período é que a gente arregaçou a manga. Tá? A gente em nenhum momento se desesperou, como você perguntou. Não. A gente foi corajoso e a gente falou, não, vamos rodar esse terminal e vamos achar uma solução para essa crise. E, assim, várias cabeças juntas
a gente conseguiu chegar onde a gente está hoje, de fazer e estar movimentando o terminal lotado, com uma operação extremamente lucrativa. Então, para mim, eu acho que até na minha carreira, esse é um grande exemplo, né, de resiliência, de trabalho conjunto, de criatividade, de adaptabilidade, agilidade, porque tudo isso estava na mesa, né? A gente tinha que ser rápido, porque, enfim, o terminal estava vazio. A gente tinha que ser criativo, porque a gente não tinha mais a carga que a gente sabia operar. E a gente tinha que fazer a coisa certa. Então, a gente conseguiu, eu acho Num que... tempo curto, né, Bia? Num Exatamente. tempo curto, é. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu, eu sou muito grata de ter a oportunidade de ter vivido isso, né? Eu acho que é um exemplo que eu vou levar para minha vida toda e que mostra que realmente é possível, né? Quando a gente tem as pessoas certas do nosso lado, né? E a vontade de crescer e de fazer acontecer. Então, eu acho que realmente foi muito legal. Assim, Foi. Olhando hoje para trás, eu vejo o quanto isso foi importante dentro da companhia. Você está mencionando, eu acho que uma palavra que até esclareceria toda essa vivência de vocês é inovação, né? Às vezes a gente tá falando do momento hoje onde todo mundo fala de inteligência artificial, de tecnologia, mas essa resiliência ela foi possível porque as pessoas, né? Porque o fator humano ele foi o mais importante, né? Claro que você nunca vai deixar de lado tecnologia, inteligência artificial e tudo que está vindo pela frente. Mas o fator humano, ele é, acho que o mais importante para a gente conseguir inovar em momentos de crise. É isso que a gente vê que a GBT fez. E não só a parte gerencial de diretoria. Você via que as pessoas ali, o dia a dia, estava todo mundo muito junto, sabe? Todo mundo queria fazer acontecer. Então, foram acertos e erros de todo mundo ali de mão dada, entendeu? Nós, o nosso diretor que fica na Suíça, o pessoal do dia a dia... a parte administrativa inteira da companhia, o nosso time no Rio de Janeiro, todo mundo, sabe, pensando para frente, pensando o que a gente vai fazer. Vamos resolver, né? Vamos resolver. Uma coisa que eu estava até lembrando aqui, a gente passou por todo esse período, vamos lá, então a gente tinha uma margem muito pequena, né? Uma margem pequena na época da celulose, até esse curto contrato de 2 anos, tá? Depois em 2020 acabou, né? E a gente não aumentou o nosso endividamento, que foi praticamente muito baixo nesse período, e nem tivemos aumento de capital. Não tivemos uma capitalização quando o sócio vem e põe dinheiro. A última foi em 2014, quer dizer, em plena época da celulose, entendeu? Depois a gente veio, tivemos um aumento de capital, não foi muito relevante. E até lá a gente conseguiu manter a operação e no último ano e meio, ela começou a se tornar mais lucrativa, né? Sim. Pelas próprias pernas, entendeu? Então não teve que, o sócio teve que aportar, não teve que aportar. Mesmo com toda essa dificuldade, a gente conseguiu rodar, né? Equalizou as contas. Tipo assim, queda de volume de 50% de um ano para o outro, entendeu? Uma coisa assim muito relevante. Foi. Coisa muito forte, não é trivial, não. Rô, nesse contrato de arrendamento, a gente tem ali um compromisso com o contratual de estabelecer um nível de volume até o final da nossa concessão, certo? E assim, a celulose em si, pela experiência que nós temos, ele roda muito o armazém. O que é rodar o armazém? Ele chega e logo sai, né? A carga chega via ferroviária ou de rodo, né? Forma um estoque, o navio vem buscar, ela sai. Ela é muito rápida, certo? O modelo que a gente tem hoje é um modelo mais lento. A carga chega toda via rodo, né? Ela não é mecanizada. A gente tem uma turma hoje que a gente vai falar um pouco mais aqui, vou aprofundar, faço questão, porque foi muito importante essa participação dessa turma conosco, e ainda né? E a gente teve que se adaptar a esse novo costume, desse novo modelo de carga, que é o açúcar ensacado, até um giro de carga menor. Ele roda menos, ele voluma, né? Ele já forma o lote, e aí depois ele sai no navio. Então, o que a gente tinha de 3 a 4 navios, às vezes, em 10 dias, hoje a gente tem um navio a cada 15 dias, às vezes até a cada 20 dias. Então, ele forma muito lote, o navio vem e leva ele todo, certo? Então, essa mudança é uma mudança total de perspectiva, até de planejamento operacional.
né? A nossa régua teve que se adaptar, a nossa régua de excelência, ela teve que ser adaptada para esse novo modelo, né? Vocês se reinventaram e tiveram que se readequar à nova E realidade. foi muito bom a gente ter aprendido bastante o movimento de carga de celulose, que era uma carga muito exigente. Ela coloca a nossa régua de qualidade muito para cima, e existe uma preocupação com eficiência e eficácia da atividade. E isso fez com que a gente entrasse nesse novo mercado muito bem preparado para atender, né? E aí a gente percebeu que realmente a gente tinha capacidade de pegar as coisas boas que aconteceram aqui e trazer para cá, né? Você vê hoje a nossa atividade, a celulose você lembra daquele jogo Tetris? Né? Que ele vai fechando. A celulose funciona mais ou menos assim, você vai colocando ele nas caixinhas e tal, geralmente a junção de várias lingadas, que a gente chama de cada pacotinho de carga, e tem lá 20, 28, 32, 36 toneladas. O que nós fizemos com o açúcar? O açúcar é um saco de 50 quilos, que nós projetamos ele em lingadas, e a gente pegou o mesmo desenho da celulose e trouxe ele para o açúcar, só que de forma não mecanizada. Então a gente teve que pensar aqui como fazer isso, e deu muito certo. Deu muito certo. Não tem aqui no país, em nenhuma atividade portuária, que faça como a gente desenhou a operação. A entrada de carga, ela é tradicional para todo mundo, mas a saída só a gente consegue fazer desse jeito. Acho que é importante se lembrar, né, Léo, que o antigo benchmark do mercado para o loading do navio, né, para o açúcar, era muito inferior ao que a gente tem hoje. E hoje o que a gente tem no açúcar é super parelho com a celulose. Então, as pessoas, os clientes ficam surpresos com isso daí. E a gente também conseguiu trazer para o Porto de Santos uma carga, né, que já não tinha era mais Tinha operada mais. aqui. Então, não só foi uma inovação com efeitos internos, mas também mostrando que aqui, o local aqui, tinha capacidade de movimentar esse tipo de carga. Então, também teve um efeito externo extremamente importante. A gente meio que importou a tecnologia que a gente, né, usava para operar a celulose, para carga de açúcar ensacado, foi bem sucedido e ligou o alerta de que é sim possível, de que pode ser uma outra fonte de movimentação para o porto, né, que é o porto mais importante da América Latina. E agora esse sistema está indo para um sistema de containers, é isso? O que a gente tem... E aí, falando da nossa terceira parte, né, que é o que a gente está vivenciando ainda, quando nós saímos para o mercado, nós encontramos novos desafios com clientes dessa parte de agrobusiness, né? Então, nós trabalhamos com açúcar ensacado, com açúcar em Big Bags e até com café em Big Bag. Foi bem bacana essa época, porque fez com que essa jornada também representasse bastante aprendizado para a gente, né? A gente vinha aqui de um cenário mais redondinho, para uma coisa assim não tão sofisticada, mas que tinha ali o seu, vamos chamar assim, também a sua construção de valor. E esse ensinamento aqui fez com que a gente tivesse um pouco mais de expertise para chegar a esse atual contrato que nós temos hoje, que é com a Timbro, e qual a gente tem uma relação ótima com eles, uma relação de cumplicidade muito boa, contratualmente falando, mas assim, o que está escrito no papel, né, Rô, assim, a Bia tapa só o ouvido desse lado aqui, né, assim, ele é uma regra básica do jogo, né? Mas além do contrato, tem toda uma questão de relação, de atendimento, mas faz parte, o faz contrato parte, tem que ser assim. ele tem que ter essa flexibilidade. É a parte humana, né? É a parte humana de ter essa flexibilidade. A gente, sabe, a gente encontrou na gestão da Timbro, assim, sabe, uma conexão muito boa. A gente tem hoje, assim, eu diria que a relação nossa não é só uma relação comercial, mas é uma relação mesmo de parceria de negócio. E aí esses ensinamentos que a gente começou nessa terceira fase fez a gente chegar a esse contrato mais longo, que vai até o final da nossa concessão, né? Hoje, né, até o final da nossa concessão, e a gente conseguiu começar a equalizar uma questão de melhoria continuada nas atividades operacionais atuais que não se vê hoje em nenhum lugar, né? O Luiz comentou aqui sobre todo navio quando chega no cais, ele
geralmente ele tem um contrato de estadia ou alguma coisa que regre aquela atracação, seja uma quantidade de produtividade por dia, seja uma estadia definida, enfim, ele tem ali um modelo de negócio desenhado num contrato de afretamento. E o padrão naquela época era de 2.000 toneladas por dia, quando a gente começou a fazer isso em 2020, 2021. Hoje a gente alcança produtividade de 12.000. Nossa. Então a gente saiu de 2 para 12. Né? Então esse modelo que veio da celulose, que a gente adaptou ele para o açúcar, movimentando as nossas pontes rolantes, ele tornou uma produtividade nunca antes alcançada. Né? E eu fui visitar os outros portos, eu percebi que eles embarcam até mais rápido, embarcam até um pouco melhor do que os 2.000, mas não passa muito disso. Então a gente está numa linha de produtividade muito boa. E isso está tendo outros reflexos no cliente que não tinha antes, porque a dificuldade que ele tinha de colocar navios era uma no começo, hoje é outra, totalmente diferente. Hoje o pessoal, a turma lá do nosso dia a dia, fala assim, o navio quer ficar aqui com a gente aqui em Santos porque ele sai mais rápido. O navio de açúcar geralmente ele leva 25.000 a 2.000 toneladas e ele vai ficar aí algo em torno de 10, 12, 15 dias sem chover. Né? A gente libera em 2, 3 dias. Né? Isso é um modelo de serviço que vocês criaram por conta da experiência com a celulose. Que a gente adaptou da celulose para cá, dentro do armazém. Né? Na minha opinião, no meu tempo que eu tenho de porto, quanto mais você supre, quanto mais rápido você supre o navio, mais rápido ele embarca. Uhum. Então o papel nosso é fazer com que o armazém menos custo, faça... Né? Porque o navio parado é custoso. Sim. Então assim, você tem uma economia, um efeito na cadeia gigantesco. Né? Então não para só ali na operação da carga. Aquilo tem um efeito perene na tua cadeia de suprimento, entendeu? Então para o cliente é realmente um modelo muito vantajoso. Espetacular, hein? Bom, eu vou pensar de novo uma palavra que o Aloysio trouxe, que foi a questão da ética. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o jeito GBT de ser, que é único, né? Pelo que a gente está vendo aqui, existe, não é só um relacionamento profissional, mas a pessoa ela acaba incorporando, faz parte dela, dos próprios valores, né? Queria começar com você, Bia, falando um pouquinho da sua trajetória na empresa, oportunidades que você teve dentro da empresa, o que a GBT trouxe para a sua vida? Bom, primeiro eu acho que a gente já falou aqui, mas vale sempre lembrar, eu acho que a GBT, ela alia, faz uma combinação muito feliz de excelência operacional com valorização das pessoas. Né? A gente tem um negócio no coração, mas a gente não esquece das pessoas. Isso é muito, muito importante também pessoalmente para mim. Né? Eu acho que a partir do momento na tua vida é muito importante você trabalhar com o que você gosta e com o que você acredita. E eu acredito, acho que eu não encaixaria mais numa companhia que não fosse uma companhia extremamente ética, íntegra e que preservasse os valores que a gente tem. Então, para mim, isso é muito importante. Outro ponto que eu acho que é importante para as mulheres, especialmente, o setor portuário é extremamente masculino, né? É um setor que é difícil você ver uma executiva de sucesso na linha de frente da operação, mas em nenhum momento eu percebi uma falta de oportunidade nesse sentido. Muito pelo contrário, eu tive muitas oportunidades na companhia. Eu entrei como gerente jurídico, hoje eu sou diretora-geral do negócio aqui no Brasil e sempre foi reconhecida pelas minhas características profissionais. A empresa nunca fez nenhum tipo de senão, né, pelo fato de eu ser mulher. Então, sempre me senti muito acolhida. Então, eu acho que a GBT, o jeito de ser GBT, né, foco nas pessoas, foco na integridade, preservando a diversidade, muito importante. Eu acho que é um jeito gostoso de trabalhar. Eu trabalho com prazer, feliz e tenho muito orgulho da empresa que eu faço parte. Bacana. Você, Aloysio? Aquilo que eu tinha
falar do hábito, é uma questão de você se adequar, né? Como se vestisse aquele terno feito como é que é? Na medida, sob medida. Savile Street, né? Tem uma rua em Londres, são os melhores ternos do mundo, é sob medida. Então, tipo assim, se você tem a tranquilidade, né, de usar dentro dos limites éticos, né? E trazer suas ideias, defender, você tem que defender. No meu caso, eu sempre tenho que defender com números e cobro dos pares também que defendam com os números, né? Acho que é a parte mais Senão difícil da defesa, na verdade, né? Mas é a parte mais convincente, na verdade, ele está sendo bonzinho, né? Ele tá bonzinho. Eu venho com algumas ideias e ele fala assim, você tem certeza disso? Vamos ver os números. É isso aí. Vamos consultar os números. Então, é a tranquilidade, né? De você, e você poder transmitir isso daí. Você transmite, você meio que respira esses valores. Então, a sua equipe, seu time, o pessoal que te auxilia, que estão embaixo de outras gerências, está todo mundo imbuído desse sentimento, entendeu? Então, você transita dessa maneira, sem, vou pisar num carro. Não, cara, é simples. Eu vou fazer isso. Acho que é isso que é o certo. Você acha que tem alguma coisa pegando? O que você acha? Dá para mitigar? Não dá? É assim que a gente trabalha. Você está na empresa há quanto tempo? Eu esse ano vai fazer 11 anos que eu estou na empresa. Em toda essa trajetória? Sim, eu comecei lá no Rio, né? Eu morei no Rio 6 anos, mais ou menos, lá como gerente financeiro, né? Comigo está a parte de controladoria, de impostos, contabilidade, tesouraria, né? Mas com o tempo eu vim me aproximando mais da operação aqui de Santos, né? Na pandemia eu acabei me mudando aqui para São Paulo. E depois, aqui, colaborando mais com o Léo, principalmente nessas fases difíceis, né? Conta. Em 2020, né, Luiz? Em 2020, 2021, dentro daquele momento mais difícil que a gente passou, que a gente teve a saída do principal cliente, a gente teve que fazer algumas adequações, né? E aí, além da parte operacional, eu também associei uma parte mais administrativa. O Luiz pegou a cadeira também na parte de suprimentos, né? Então hoje ele, além de ser o controller, ele também tem a parte suprimentos. E o Alonso, que não está com a gente aqui, mas vai estar no próximo, vamos deixar o recado que ele vai estar no próximo com a gente, ele também nos apoiou com uma parte totalmente uma outra parte administrativa, então além do RH, né? Então a gente teve que se desafiar entre nós em tempo e espaço, né, para poder manter as questões atendidas, né? Em relação ao que se tinha em 2019, 2020, ele tem 2 gerentes a menos. A gente tem 2 posições a menos. Que foram, né, para se questões readequar de readequação. Sempre com muito apoio do nosso acionista controlador, tá? Então, a gente tem reuniões semanais, discutindo ideias, e a cultura que a gente tem hoje aqui, ela é muito perene com o nosso acionista. Então, acho que também a gente não pode deixar de mencionar que ele estava ali do nosso lado o tempo todo. Léo, qual é o seu jeito LGBT de ser? O meu jeito? Bom, eu estou na companhia desde 2012, né? Então, a essência da minha contratação, pelo menos foi isso que o meu chefe me disse na época, que é o Júlio, ele também está com a gente porque a gente tem uma questão de trabalho comercial, e o Júlio foi importante também nisso, sabe? Ele ajudou bastante a gente na finalização desse novo contrato, né? Então, ele disse assim, a gente precisa acertar a parte de custos, tá? Depois a gente vai entrar com a parte de equipes. Falei, tá bom. Falei para Jorge, não dá para conversar uma coisa sem ter a outra, né? Acho que a gente vai ter que ajeitar as duas juntas, né? Ele, não dá para fechar na parte de custo primeiro, depois a gente ajeitar a parte de equipe. Eu falei, não, as duas partes estão correlacionadas. E esse papel, ele foi um papel que eu, na época, quando fui contratado, também, na época, eu entrei ocupando 2 posições. Então, a minha posição eram 2 na época, e aí eu ocupei essa posição. Então, ela tinha essa essência do custo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um fator já de muito tempo de um olhar não só para processo, mas para pessoas também, né? Então, eu olhava aquela turma e eu sentia neles, no começo, uma desorientação de gestão, né? Então, assim, uma tranquilidade em executar as atividades, mas uma dificuldade de fazer as coisas
como a empresa desejava que fosse, né? Então existia ali um descompasso entre executar bem e fazer o certo. Não adiantava só fazer o certo, tinha que fazer o certo por si só, né? Então, antes feito do que perfeito, é bom a frase, mas a gente buscava esse perfeito desde que o feito tivesse realizado. Então a turma tinha dificuldade de fazer, né? E se quem tem dificuldade de fazer, tem dificuldade de superar aquilo que vai fazer, né? Então a gente precisa caminhar ele por uma escadinha, step by step, e aí fomos condicionando algumas pessoas que foram se desenvolvendo. Algumas outras pessoas chegaram para reforçar esse time, e aí a gente começou a fazer um trabalho realmente de gestão, né, estruturando posicionamentos, novas atividades, estruturações de turno e tudo mais. O RH foi super parceiro nesse momento, porque a gente precisava mudar racional, a gente precisava pensar de uma forma muito diferente. E aí, ao construir isso, a gente vai encontrando situações muito legais, né? Eu tenho uma formação em dinâmica de grupos também, né? Então, essa formação em dinâmica de grupos, inclusive, foi uma competência que a empresa desenvolveu comigo. Então, a partir do momento que a gente olhou a parte de custos, a gente acertou, vamos olhar aqui como é que a gente pode desenvolver essas pessoas para que esse custo seja uma coisa automática e que a gente consiga reter esses profissionais junto com a gente mesmo, trazendo aquilo que a Bia já falou, a vontade de estar aqui, verdade mesmo, de pertencer a esse modelo. Nem todo mundo se encaixou nessa ótica, né? Então, a gente teve pessoas muito boas que não estão mais conosco, temos pessoas boas que ainda estão com a gente, e tem aqueles que passaram e nos ajudaram, somaram e hoje não estão mais conosco. Então, assim, fez parte assim de um ciclo de mudança, né? Então a gente saiu de um olhar que faltava uma questão mais de gestão próxima da liderança, e a gente conseguiu conectar isso. Isso foi legal, né? Porque quando a Bia assumiu a posição atual dela, de diretora, ela foi um dos passos que ela pediu que eu apoiasse. A gente diminuir a distância que tinha do escritório, né, que fica lá no Rio, que é a base corporativa, que antes era a base do terminal. E a gente começou a conectar isso. Hoje a gente tem aí situações de gestão em que a gente conecta aí 85 pessoas participando de reunião e todo mundo participando de forma muito realmente direta, diretiva e tal, e assim, com um senso muito grande de pertencimento. Eu acho que essa palavra aí, eu até anotei aqui, pertencimento, eu acho que ela é o que norteia, né, o sucesso de muitas empresas. E quando você fala de gestão de pessoas, eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje no país, até por conta dessa relação humana, né? Que tipo de projetos vocês têm desenvolvido, então, para reter esses talentos, para criar essa cultura dentro da empresa de pertencimento, de forma que as pessoas vistam a camisa da ética, que elas saibam que existem dificuldades, mas que elas fazem parte da solução e não do problema, né? E que ela seja a protagonista de alavancar essa empresa. Eu posso mencionar um que foi bem interessante. A gente, no ano passado, conduziu uma ação aqui em Santos, que foi uma campanha de integridade, onde a gente procurou explicar com uma linguagem acessível o que é corrupção, como a corrupção acontece no dia a dia, que a corrupção não necessariamente envolve grandes valores, né? Que é uma corrupção, às vezes, que é um valor mínimo. E a gente envolveu todo mundo. A gente fez um trabalho com palestras, com ações lúdicas, e eu achei super interessante o formato que a nossa equipe desenvolveu junto com o RH, porque a gente mostrou um conceito que é complexo, né? É difícil de você explicar, é difícil de você, às vezes, passar o que é, como a pessoa, né, se compromete, às vezes nem sabendo o que está fazendo. E a gente acha que passa muito bem, de uma forma acessível, de uma forma divertida. E isso, obviamente, se reverte no pertencimento. Porque a pessoa está vendo ali que ela é importante para construir um valor que a empresa defende com unhas e dentes. Então, eu acho que foi um projeto super bem sucedido, que mostrou esse valor da empresa, né, quão importante trouxe as pessoas para junto, e a gente conseguiu passar para elas uma explicação de como a corrupção pode afetar a vida delas como um todo, não só o ambiente profissional.
Então transcendeu também um pouco o impacto que a gente queria profissionalmente. Então achei que foi extremamente interessante, super bem sucedido, foi um sucesso. Porque aquela coisa, né? O gestor, seja com qualquer estilo, né? Ele não vai poder olhar tudo que o funcionário faz todo momento, né? Então, se você não deixa esses valores muito bem enraizados, as pessoas não compartilham disso, não consegue. Então, essas companhias são super importantes. O maior desafio também. Também. Mas lá a gente procura mitigar bastante os riscos, distribuir as atividades, né? O pessoal, como uma empresa boa de se trabalhar, né? Você tem uma rotatividade, pelo menos na minha área, na área financeira, a rotatividade é muito pequena, então as pessoas se conhecem há muito tempo, né? São estimuladas, né, a fazer inovações e também, mas conhecem muito bem do seu trabalho, né? Então, não deixa a engrenagem parar. Entrega o que tem que ser entregue da melhor maneira, no prazo correto, né? Você tem um trabalho organizado. Por quê? Porque eventualidades, demandas urgentes, né? A gente viu muito isso nos últimos anos, elas surgem a todo momento. Então, se o time não tiver rápido, né, efetivo, você vai ter um drama para tudo que acontecer. Eu acho entendeu? que tem uma corrente de confiança também muito importante entre as pessoas do time, sabe? Todo mundo confia muito um no outro, as pessoas são, novamente como a Luísa colocou, se conhecem há muito tempo, então sabem que nenhum vai deixar a peteca do outro cair, entendeu? Sim. E acho que também isso é muito importante. E também te dá voz, né? Por exemplo, é difícil acontecer. Se eu estiver fazendo algum procedimento que não está de acordo, uma coisa por uma distração, o meu pessoal tem autonomia para falar, tá errado. Não é assim que a gente faz, desculpa, esqueci. Na verdade, todos compartilham da mesma visão, né? Sim, total, eu falo com os funcionários, alguns funcionários, se não fizer tal coisa, você puxa a minha orelha, tá? Eu falo. E eu adoro também assim, quando eu sou puxada de orelha, porque eu vejo que a coisa está funcionando. Me cobra. Eu não entreguei tal coisa, estou atrasando com o relatório, me cobra. Essa porra. Eu acho que esse é o segredo do líder, né? Quando você vê que os seus liderados conseguem fazer ir além da onde você já alcançou. Exato. Né? Eu acho que esse é o grande segredo. Além dessa essa semana de integridade que a Bia citou, no ano passado, a gente começou 2 trabalhos, um piloto no ano passado chamado Café com Gestão. É uma fórmula não tão inovadora, mas que a gente percebeu que é interessante também ouvir, né? A gente tem algumas ferramentas de comunicação lá, caixinha de sugestões e tal e tudo mais, mas efetivamente próximo à gestão não estava. Né? Então a gente organizou um piloto no ano passado, foi muito bom. Amanhã, dia 20, né? É isso? A gente vai fazer a segunda rodada, né? Já dando respostas daquela outra. Então a gente optou ali por fazer um evento a cada 3 ou 4 meses, eu não me lembro como é que ficou a agenda. Ano passado a gente fez um workshop que a gente vai repetir a cada ano. Esse workshop é dizer assim, papel e conexões, né? Então, qual é o seu papel dentro da companhia e quais são as conexões que a gente precisa alcançar para que o seu papel seja bem sucedido. A gente fez isso também no ano passado como piloto, repetimos esse ano e a tendência é que a gente faça isso algumas vezes, mais com o time da rotina, do dia a dia lá, né? Com o pessoal de gestão, supervisão, coordenação, e a gente vai ampliar isso também para as equipes de base, né? Essa equipe de base que a gente chama, que é a equipe que são as equipes, o pessoal que trabalha na execução, esse pessoal teve um papel muito importante no movimento da segunda fase da GBT para o terceiro, né? Porque nós tivemos algumas dificuldades para colocar a atividade de descarga de açúcar para funcionar mesmo, né? Então a gente deu bola ruim aqui, apanhamos aqui, pedimos mão de obra, ela não veio, então a gente teve que construir junto com o jurídico, olhando a parte econômica para ver se funcionava dentro do ambiente legal, né? Então a gente trouxe para cá e hoje assim, também uma parte que é bem sucedida, né? A gente saiu de uma operação que a gente não conhecia, hoje uma que a gente, se não domina, que a gente tem uma excelência melhor de operação frente quando a gente começou.
né? Então, eu acho que são esses pontos. Além disso, ao longo da semana, a gente faz as nossas rotinas de reunião regulares e tem uma reunião comigo na parte da tarde, na segunda, que é uma reunião de vamos chamar assim, uma reunião de planejamento. A gente olha o que foi feito na semana anterior, projeto que vai ser feito nessa semana e assim sucessivamente. Tem dado muito certo, a Luiz participa comigo aí, basicamente em quase todas, né? O Alonso também participa, então assim, são modelos e daí dessas reuniões saem as instruções que chegam até a equipe de base, né? Se aproxima, né? Então você Sim. começa a diminuir a distância, né? De, o fator pertencimento, né? Tá aí, é isso. Você está entendendo? Esse é um dos pontos que a gente vamos associa ao pertencimento. Eu sei o que eu tenho que fazer. E é o que a gente fala que é a grande diferença quando você utiliza a tecnologia, né, a inteligência artificial, mas você não abre mão do fator humano. Uhum. Eu acho que isso é o que as empresas não podem de maneira nenhuma deixar. Né? A gente tem uma frase lá, assim, o trabalho já é pesado. O ambiente não precisa ser. É isso aí. Entendeu? O ambiente não precisa ser. Realmente o nosso trabalho hoje, no Porto, talvez tenha assim, em alguns terminais de Redex, alguns secundários, assim, mas é realmente um trabalho físico, a turma realmente nesse calor e tal. A gente colocou ventilador, então a gente fez algumas adaptações, inclusive de ergonomia, eles participando das decisões, mas é um trabalho cansativo, a gente sabe. Né? Então a gente está preocupado em que a coisa funcione bem, mas que também deixe os colaboradores saudáveis, bem, sem nenhuma dificuldade, saindo daqui para voltar no outro dia para continuar a atividade e assim sucessivamente. Sim, resultado positivo em todos os sentidos, né? Isso. A gente está chegando no final do nosso episódio, só antes eu gostaria de fechar com uma pergunta para vocês três. O que significa para vocês trabalhar na GBT? A Luiz começa. Toda vez. Ficou do meu lado. Deixa eu pensar aqui. Quando você vê, eu comecei a empresa no Rio, né? Trabalhei, gostei, vim para São Paulo, né? São Paulo, Santos, fico aqui dividido entre as duas cidades. Para mim é a possibilidade de exercer minha plenitude profissional, tá? No campo que eu estou atuando hoje, né? Que seria o financeiro, tesouraria, tributos, né? Um pouco de análise de negócio, né? E suprimentos, de uma forma plena, assim, sem muita amarra, com liberdade, porque se você tem o backbone, que é a questão ética, né? De fazer certo, estar conforme, poder ser usado, tipo assim, se você for pensar o setor é regulado, né? A questão tributária no Brasil é muito complicada, é muito complexa, tá? Então, você tem a obrigação de ser conforme, mas você não pode deixar de ser racional. Uhum. Né? Você tem que ser conforme, mas não pode ser racional. E a empresa, pelo menos para mim, me dá a possibilidade de navegar bem nesse campo, entendeu? E sabendo que eu estou fazendo, vou tentar otimizar, vou tentar fazer o melhor dentro da época, dentro do princípio ético, para poder dormir tranquilo à noite. Né? Então, isso que é bacana para mim. Bom, no meu caso, eu acho que na GBT eu consegui materializar um conceito que eu acho muito difícil para um advogado, que é trabalhar com uma linguagem simples e você fazer com que a conformidade seja acessível para todos. Né? Eu acredito muito nisso, acho que é um perfil do advogado que talvez é necessário, mas não tão frequente. Né? E eu sou totalmente contra o distanciamento, né? Muito pelo contrário. Eu gosto de conseguir passar a mensagem sem usar jargão jurídico. Então, eu consegui fazer isso na GBT, eu acho que eu trouxe algumas abordagens inovativas, né, de você, novamente, criar treinamentos simples, você trazer conceitos abstratos de uma forma pragmática. Então, eu fico muito feliz porque eu consegui testar na prática um conceito que eu acredito. Né? Então, eu levo isso também para, enfim, para outras esferas da minha vida. Acho que
o direito ele vai se materializar no futuro assim, né? Um direito simples, é uma forma de você entender o que está por trás de um contrato, de você sentar como parte e você alcançar exatamente qual é o problema, ao invés de ficar criando uma série de elucubrações jurídicas. Então, realmente, eu consegui alcançar esse objetivo e acho que isso foi muito gratificante para mim. Bom, E aí? Eu tenho liberdade de criar, de buscar inovações, de aperfeiçoar. Isso eu me sinto bem e eu tenho assim eu percebo que a empresa me motiva a fazer dessa forma, sabe? Eu tenho autonomia de trabalhar com gestão, de trabalhar com pessoas, de poder falar coisas que não estou de acordo e tudo mais. Então a gente tem essa também que está muito associado com essa liberdade, essa autonomia, mas eu também tenho juízo, né? Então o fato de vestir uma camisa de gestor numa empresa que entrega tudo isso que a gente colocou aqui hoje, ela me dá muito orgulho de saber que tem muito a ver com o que eu tenho para minha vida, não só profissional, mas pessoal também, sabe? Então, quando eu visto a camisa e me coloco nessa posição, eu vejo desde da pessoa da limpeza até o mais alto nível de gestão, né? Com olhares muito voltados aos princípios e os valores que a companhia colocou, né? E eu percebo essa reciprocidade também da equipe. Então, eu gosto muito do meu time, mas para gostar do meu time, eu tive que trabalhar a liberdade, eu tive que trabalhar com eles liberdade, trabalhar com eles autonomia e dar juízo para eles também, né? Ou ofertar aquilo que eu entendia como melhor para a companhia. Então, isso, ele está, nesse momento, voltando para mim como um benefício de que a equipe está construindo aquilo que a gente começou lá atrás, né? E das equipes para frente, eu percebo essa evolução deles. Então, isso é muito gratificante quando você vê a evolução da equipe que você começou para o que você tem hoje, né? Então, isso, resumidamente, faz com que todo mundo tenha esse senso de pertencimento, sabe? A gente realmente... A Luiz comentou aqui sobre rodízio, né? Sobre as pessoas. A gente está com uma equipe assim, que tá assim... A gente sente que a turma tá feliz de trabalhar, né? E o nosso papel é continuar deixando eles felizes. Isso não tem preço, viu? Não tem mesmo. Isso não tem preço. Gente, muito obrigada pela participação. Obrigada, Léo. Sucesso para você. Obrigada, Obrigado, Pia. amor. Sucesso aí nessa nova empreitada para você. Muito obrigada, Luísio. Bom, o podcast O Jeito GBT de Ser fica por aqui, mas antes, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a empresa, redes sociais, a gente tem o LinkedIn, Sim, né? tem o LinkedIn, também tem o Instagram. GBT Terminais, GB LinkedIn? GB Terminais, @GB Terminais, né? No LinkedIn. E Instagram, Não, gb.terminais. GB.terminais, Tá. isso aí. gb.terminais no Instagram e LinkedIn GB Terminais. Ali você fica sabendo tudo sobre a empresa, vagas, o que você tiver interesse, só acessar lá. Mais uma vez, muito obrigada, parabéns, sucesso para vocês. Boa, Obrigada. a gente que agradece. A gente fica por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tá lá, tchau, tchau.